Fala pessoal, tudo bem? Professor Ricardo Blanco na área. Vamos então para o nosso simulado, né? Olha aí, INSS Técnico Seguro Social, comigo, professor Ricardo Blanco. Galera, primeira questão, cobrou assim. Dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil estão promover os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir o desenvolvimento nacional. Galerinha, cuidado aqui quando ele fala em promover os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Por quê? Se você vem aqui na Constituição, no artigo 1º diz assim, ó: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do DF, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, aí ele coloca, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, pluralismo político. Então, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa entra como fundamentos da República. E aí, o artigo 3º lista para a gente os objetivos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, marginalização, reduzir desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outras formas de discriminação. Beleza? Então, por causa disso, nós precisamos marcar, ó, gabarito errado nessa nossa primeira questão. Tá vendo? Valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, são, então, um fundamento e não como um objetivo. Fechado? Fechado? Então tá aí. Primeira questão foi para conta. 2. A cidadania, a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e a livre iniciativa encontram-se entre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, gabarito é certo, né? Artigo 1º trabalha para a gente aqui, tá vendo? Cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, entrando como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Beleza? Avante. Na questão 3, nos termos da Constituição, o ente federativo terá o direito de secessão, isto é, desagregar-se da federação, seja em caso de crise institucional, seja por decisão da população diretamente interessada, mediante plebiscito. Quando ele bota aqui direito de secessão, separatismo, isto não tem amparo no artigo 1º da Constituição. Gabarito errado. Não permite o separatismo, porque o pacto ele é indissolúvel. Tá aqui, gente, ó, artigo 1º. A Constituição da República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, município e do Distrito Federal. Cuidado, gente, ó, esse pacto indissolúvel aqui, ó, preste atenção. A união indissolúvel é entre quem? Estados, municípios e DF. Cuidado aqui, porque se ele botar a união dentro do pacto indissolúvel, o gabarito fica errado, hein? Toma cuidado com essa pegadinha aqui, ó. Geralmente ele vai colocar assim para você, ó, que o pacto indissolúvel, ele vai botar assim para você, que o pacto indissolúvel compreende, ó, a união, os estados, o DF e os municípios. Se ele colocar, gente, a união no meio dessa confusão, por favor, você tem que marcar errado na questão. Observe que essa união que está aqui, ó, é com letra minúscula.
essa união se refere ao pacto indissolúvel e não ao ente federativo, tá? Então, pacto indissolúvel é tão somente entre estados, DF e município. Então, se botar estado, fica certo. Se botar DF, fica certo. Se botar município, também fica certo. Mas se jogar união, por favor, marque errado. A união não está dentro desse pacto indissolúvel. Questão cai toda hora em prova e a galera acaba errando isso aí por falta de atenção, tá bom? Então tá aí. Próxima questão. 4 diz: a defesa da paz, solução pacífica de conflitos, são fundamentos da República Federativa do Brasil. Quando ele diz que é fundamentos, então a gente vai ter que marcar errado, porque isso aqui está dentro das relações internacionais da República Federativa do Brasil. Olha aí, ó. Gabarito errado. Artigo 4º. O Brasil rege nas suas relações internacionais. Está aqui, ó. Defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos, tá? Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica de conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, beleza? E concessão de asilo político entra nesta relação. E além disso ainda tem que a República vai buscar uma integração econômica, social e cultural com os povos da América Latina, prevista no artigo 4º, parágrafo único. Próxima questão é a de número 5, diz: são princípios da República Federativa do Brasil, dentre outros, defesa da paz, igualdade entre os estados e a prevalência dos direitos humanos. Acabamos de ver isso na questão anterior, não é isso? Gabarito é certíssimo, tá? Está dentro aqui das relações internacionais, ó. A prevalência dos direitos humanos, a igualdade entre os estados e também a defesa da paz. Então pode marcar certo nessa questão. Então, galera, essa primeira etapa da nossa matéria, que é princípios fundamentais, você precisa dominar a leitura do artigo 1º, do artigo 3º e do artigo 4º. É o tempo todo cobrando o famoso copiou-colou. E aqui, ó, pouco importa se você vai fazer prova de juiz, promotor ou prova de nível médio. Cai a literalidade do artigo 1º, do artigo 3º e do artigo 4º. E cai sempre, Blanco, toda hora. Toda hora, meu filho. Então você precisa dominar esse conteúdo. Fechado? Avante! Na questão 6, embora as notícias falsas que circulam na internet, fake news, prejudiquem o acesso à informação, à liberdade de expressão e de comunicação, é direito humano absoluto, portanto imune a qualquer forma de regulação. Galera, vamos lá. Quando ele botou aqui que é absoluto, a gente vai ter que marcar errado, tá? A regra é que nenhum direito fundamental é absoluto. A relatividade é marca dos direitos fundamentais. A própria Constituição prevê, gente, que esse direito pode sofrer, ó, restrição. Ó, é livre a manifestação do pensamento, ó a restrição, sendo vedado o anonimato. Artigo 220. Manifestação do pensamento, criação, expressão, informação sobre qualquer forma processo não sofrerão qualquer restrição. Lá vem a vírgula. Observado o que está previsto nesta Constituição. Olha aqui, ó. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo ou comunicação social. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Beleza? Mas olha aqui, ó. Compete à lei federal regular diversões, espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre sua natureza, faixa etária que não se recomende. A lei pode estabelecer meios legais que garantam à pessoa e à família possibilidade de defenderem de programações de rádio e TV que contrariem o 221
bem como propaganda de produtos, práticas, serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. A propaganda comercial de tabaco, bebida alcoólica, agrotóxico, medicamento, terapia está sujeita a restrições legais, nos termos do inciso 2º do parágrafo anterior, e conterá sempre que necessária advertência sobre malefícios. Então, nada é absoluto e a própria lei, em alguns casos, pode também estabelecer algumas restrições. Beleza? Avante. Tá? Aqui também no artigo 136, ó, sobre a questão anterior ainda, ó, o presidente da República pode, ouvindo os Conselhos da República de Defesa Nacional, decretar estado de defesa. O decreto, galera, do estado de defesa pode, né, adotar medidas que são coercitivas, dentre as seguintes. Olha aqui, ó, restrição ao sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Perfeito? Então, a própria Constituição prevê restrições à liberdade da informação. 139 também, ó, no caso do estado de sítio, você pode ter restrição relativa à correspondência, sigilo das comunicações, prestação de informação e também liberdade de o quê? Imprensa. Perfeito? Então, a Constituição se encarrega de estabelecer algumas restrições, por isso que a gente diz que não é absoluto. Lá vem a questão 7. A liberdade de expressão, que também se aplica aos ambientes virtuais, garantida pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, é responsabilidade exclusiva dos Estados e não das empresas privadas do setor. E aí, liberdade de expressão é de responsabilidade exclusiva dos Estados e não das empresas privadas do setor? Com certeza você vai estar marcando aí errado na questão. Direitos humanos devem ser respeitados por pessoa física e jurídica, de direito público e direito privado. As empresas de comunicação também devem garantir a liberdade de expressão no meio virtual. A responsabilidade corporativa de se respeitar os direitos humanos. Então, não é só o Estado que tem que se preocupar com isso. As empresas também, como pessoa jurídica, têm que se preocupar em respeitar a informação que envolva aí direitos humanos. Olha aqui. Uma empresa jornalística divulgou uma fotografia da cena de um crime com a imagem da vítima ensanguentada e o rosto desfigurado, sem ter tomado o devido cuidado no momento da edição da imagem para ocultar o rosto da vítima. Diante da situação, segundo o Supremo, o ato em questão configura extrapolação da liberdade de imprensa e violação aos direitos de personalidade da vítima e de seus familiares, cabendo pretensão indenizatória sob o fundamento de estar caracterizada situação geradora de dano moral. Essa questão 8, de fato, foi montada, galera, em cima de um entendimento do STF, do julgado do Supremo. Gabarito errado, ó. Informativo 921. Fotografia de morto, enunciado da súmula 279 do Supremo e liberdade de imprensa. Olha aqui, ó. A segunda turma, por maioria, desproveu agravo regimental interposto contra a decisão proferida pela ministra Carmen Lúcia, que deu provimento ao agravo de pronto ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado por familiares de pessoa morta em tiroteio ocorrido em via pública. Os familiares agravantes ajuizaram uma ação de indenização contra a empresa jornalística por ter divulgado a fotografia do local da cena do crime com a imagem da vítima toda ensanguentada em seu veículo, sem os devidos cuidados de edição. Sustentaram violação ao direito à intimidade e privacidade à imagem do falecido. Aí o tribunal disse o quê? Julgou procedente a pretensão indenizatória ao fundamento de estar caracterizada a situação geradora de dano moral. Haja vista
que a publicação da foto do rosto desfigurado do falecido, sem o cuidado de sombrear a imagem, configura a extrapolação da liberdade de imprensa e violação aos direitos de personalidade da vítima e seus familiares. Então, o TJ do Estado julgou procedente o pedido, mas a segunda turma do Supremo julgou que improcedente. Subiu via recurso e lá no recurso o Supremo derrubou a tese do TJ do Estado. A empresa interpôs agora recurso extraordinário contra esse acordo e alegou ofensa ao exercício da liberdade da expressão, de informação e de imprensa. Tá? E aí o apelo extremo foi inadmitido com base no enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal, tendo sido então agravada a decisão. Então, pela decisão aqui, ó, a segunda turma desproveu o agravo regimental. Beleza? Tá? Julgou, ó, improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado então por esses familiares. O TJ, na segunda instância, tinha dado procedente, condenando então a empresa de TV a pagar a indenização, só que a empresa de TV recurso extraordinário para o Supremo e lá inverteu a decisão e manteve a decisão do Supremo, alegando que nesse caso não caberia a defesa da intimidade em face da liberdade de imprensa. Beleza? Por isso o gabarito ficou errado. 9. Consagrado na esfera criminal, o princípio constitucional da proibição do excesso consiste na vedação ao Estado de descriminalizar ou atenuar a tutela penal de certas condutas ofensivas a direitos fundamentais. Esse gabarito está totalmente errado, porque quando você tem aqui a proibição do excesso, não tem a ver com a descriminalização e atenuação. Tá? Olha só, gente, errado. A questão vai falar sobre o princípio da proteção que é deficiente e não da proibição do excesso. Vamos entender aqui, ó. Proibição do excesso seria uma pena muito pesada para um crime de menor potencial ofensivo. Tá? Seria excessiva a penalidade, né? Princípio segundo o qual, na consecução de um fim, deve-se utilizar o meio estritamente adequado. É a proporcionalidade, né? Evitando-se todo o excesso. Beleza? Olha aí, ó. Princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. A proteção deficiente é quando o Estado legisla, que é o caso da questão, né? Uma pena que é muito leve. Descriminalizar, por exemplo, seria algo muito leve para um crime que é muito, que a gente grave, dando uma proteção, então, de forma deficiente a um direito fundamental. Quando a questão fala em atenuar, descriminalizar, ela está dando uma proteção deficiente ao direito fundamental. É o contrário da proibição do excesso, quando o Estado não legisla acerca de um determinado direito fundamental, desprotegendo. Beleza? Então, ó, quando ele botou aqui, ó, o princípio da proibição do excesso consiste na vedação ao Estado de descriminalizar ou atenuar a tutela penal de certas condutas ofensivas a direitos fundamentais. Então, isso tem a ver com a proteção deficiente, tá? Então, se o Estado fica proibido, né, de atuar, vai dar uma proteção deficiente. Então, tira aí um print da tela, porque sempre cai em prova esses dois princípios aí, tá? Princípio da proibição do excesso e também da proteção deficiente. Olha o item 10, galera. O direito de propriedade é constitucionalmente garantido, devendo as propriedades atender à sua função social. Isso é correto. Artigo 5º, inciso 23, diz isso. Ó. Tá vendo? Ó? A propriedade vai atender à sua função social.
E aí a função social está aqui, ó, no artigo 182, parágrafo 2º. Propriedade urbana cumpre sua função social quando ela atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade que estão expressas no plano diretor da cidade. Olha o artigo 186. Função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos requisitos aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e exploração, que favoreça o bem-estar dos proprietários e também dos trabalhadores. Se descumprir essa função social, aí a Constituição permite a técnica da desapropriação, conhecida então como desapropriação-sanção. Tudo bem? Olha a próxima questão. João, 18 anos de idade, foi contratado como frentista em um posto de gasolina localizado em Boa Vista. O contrato de trabalho foi firmado em regime de tempo parcial para uma jornada de 25 horas semanais. Bom, se ele tem 18 anos, a atividade de frentista, tá, é uma atividade, né, periculosa, perfeito? Então, é possível só para quem tem de 18 anos para cima, né? Ao menor de 18 anos aqui não pode. Então, bora ver aqui. A idade de João, nesse caso, não constitui uma proibição ao exercício da atividade frentista, uma vez que a Constituição admite o trabalho em condições de periculosidade aos maiores de 18 anos de idade. Ora, se está dizendo que João é de 18 anos de idade, então ele poderia sim ser contratado. Então, nesse caso, não constitui uma proibição. Isso é certo. Olha aqui. Você tem proibição de trabalho noturno, perigoso, insalubre a quem é menor de 18 anos. E de qualquer trabalho a menor de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Fechado? O reconhecimento de convenções, acordos coletivos de trabalho, é um direito fundamental social, que não se aplica aos servidores ocupantes de cargo público. Opa! Galera, de fato, acordo, convenção coletiva de trabalho, isso é coisa da CLT. A galera que tem cargo público efetivo para ter aumento é através de projeto de lei. Beleza? Então, olha só, o gabarito é certo. Acordo ou convenção coletiva de trabalho é uma prerrogativa do seletista. Aumento de remuneração de servidor tem que ser por lei ordinária específica. Está aqui, ó, no 3710 da Constituição. A remuneração dos servidores públicos, subsídio de que trata o parágrafo 4º, 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. E como não disse aqui que era lei ordinária, é lei complementar. Perdoe, como não disse aí que era lei complementar, passa a ser lei ordinária específica, como eu coloquei aqui para vocês. Ó. Tá? Porque quando é lei complementar, gente, tem que vir expresso no texto da Constituição. Isso aqui é nos termos de lei complementar. Quando ele diz que é na forma da lei e não afirma que é complementar, o gabarito é lei ordinária. Específica quer dizer que a lei só pode tratar deste assunto. Na lei que vai falar sobre aumento de remuneração do servidor, não pode tratar de outro tema. Beleza? Anota aí. Avante. Olha 13. A Constituição de 88, por possuir expressivo conjunto de normas diretamente relacionadas aos direitos sociais, preserva os direitos fundamentais das minorias, como, por exemplo, o direito à terra dos povos indígenas e das comunidades quilombolas. Vamos lá, então. Aqui ele está dizendo que por possuir expressivo conjunto de normas relacionado aos direitos sociais, que vai preservar direitos fundamentais das minorias, como o direito à terra dos povos indígenas e também das comunidades quilombolas. Bora ver aqui na Constituição? Olha aqui, ó. Tem previsão sim, ó, certo? Artigo 68 do ADCT. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes o título
respectivo. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costume, língua, crença, tradição, direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Beleza? E você tem aqui que as terras tradicionalmente ocupadas por índio, tá, destinam sua posse permanente, cabendo usufruto exclusivo das riquezas do solo, rio, lagos nela existente, aproveitamento de recursos hídricos, incluindo potencial energético, pesquisa, lavra, riqueza mineral e terra indígena, só pode ser efetivado com autorização do Congresso, e as terras de que trata esse artigo são inalienáveis, indisponíveis, direitos sobre elas imprescritíveis. Então tá aí, tem previsão sim na Constituição, o gabarito é certo. Próxima questão, nós temos aqui, ó. 14. Por imposição de lei, se um órgão estadual for criado, os servidores ocupantes de cargo efetivo desse órgão poderão, desde que com prévia autorização do órgão estatal competente, fundar sindicato. Opa, com prévia autorização, aí ó, ficou errado, porque independe de autorização. Está aqui no artigo 8º, ó, é livre associação profissional ou sindical, observando. A lei não pode, gente, exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato. Ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então é vedado, independe de autorização do Estado. Questão 15 diz que transporte e lazer são direitos sociais expressamente previstos na Constituição. Beleza. Você vai encontrar isso lá no artigo 6º, né? Então você tem aqui, ó, tá? Transporte, lazer, previsto aqui nos direitos sociais, tá? Você tem aqui esse mnemônicozinho, PT sem sal, para lembrar, ó, P de proteção à maternidade e à infância, T de trabalho, T de transporte, S de segurança, E de educação, M de moradia, S de saúde, A de alimentação, A de assistência aos desamparados e L de lazer. Perfeito? Ficou faltando um, que é previdência. São 2 P's. Deixa eu colocar ele aqui. Ficou... Ah, tá, porque ficou aqui em cima, ó. Previdência social. O primeiro P seria esse, tá? Na organização aqui do slide ficou faltando, então, aqui esse primeiro P. Então tá aí, gente, certinho. PT sem sal é o mnemônico aí. 16. Ainda que, em regra, inexista distinção entre brasileiros natos e naturalizados, o cargo de oficial das Forças Armadas só poderá ser exercido por brasileiro nato. E aí, galera? De fato, você tem aí a igualdade, né? Certinho, ó. Tá? De fato, você tem a igualdade. São privativos de nato, presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, tenente, capitão, major, né, coronel, general. Uma atenção especial, galera, pela Constituição, oficial da PM dos Bombeiros não são privativos de natos, tá? Só os das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E você tem também o cargo de Ministro de Estado da Defesa. Além disso, você tem o artigo 12, anota ele aqui, ó, no seu parágrafo 2º, que diz que a lei não pode criar distinção entre brasileiro nato e naturalizado, somente nos casos previstos na Constituição. Beleza? Então, pode marcar certo na questão. 17. A Constituição Federal, ela veda a extradição de estrangeiro em razão de crime político ou de opinião. Vamos lá. Isso aí é certo, ó. Você tem o artigo 5º, inciso 52, que diz que não será concedida extradição
de estrangeiro por crime político ou de opinião. Beleza? Vamos lá então. Sobre o tema extradição. Você tem assim que não cabe para o brasileiro nato, mas cabe ao brasileiro naturalizado. E aí você vai ter com esse seguinte formato. Quando ele cometer crime comum, antes naturalização, ou quando ele cair no tráfico de drogas a qualquer tempo na forma da lei. Beleza? E aí você tem também extradição do estrangeiro. Tá? Estrangeiro. Para poder ser extraditado, tem que ter a dupla tipificação, tem que ser crime lá e crime aqui, tem que ter acordo de extradição entre o Brasil e o país que está solicitando, tem que ter a comutação da pena, se lá for pena de morte, então o Brasil vai ter que negociar, porque aqui é vedado a pena de morte. Só vai poder extraditar se aquele país se comprometer em não aplicar a pena de morte. E o crime praticado no estrangeiro. Então, se o crime foi praticado aqui no Brasil, ele vai ser punido aqui mesmo. Tá? O crime tem que ser praticado lá fora. Então, o cara é americano cometeu um crime nos Estados Unidos, território estrangeiro, e fugiu para o Brasil. Aí, beleza, pode extraditar. Então, crime praticado no estrangeiro. Aí permite a técnica da extradição. Beleza? O outro julgado importante que nós temos, que o Supremo disse, é que não cabe a extradição de estrangeiro, né? Aliás, perdoe, que cabe a extradição de estrangeiro, mesmo que ele tenha filho brasileiro ou é casado com brasileira. Agora, o que não caberia seria a expulsão. Vou colocar aqui essa observação, tá? Você tem aqui, ó, a situação hipotética é essa aqui, ó. Estrangeiro com filho brasileira ou casado com brasileira ou brasileiro. Extradição. Pode expulsão
Não pode, tá? Então anota aí pra gente essas jurisprudências aí, que ela cai toda hora em prova, hein, galera? Fique esperto, hein? Fique esperto. Anota aí, ó. Beleza? Fez o print da tela? Avante. Questão 18 diz: João, cuja mãe é brasileira e cujo pai é espanhol e mora em Londres, nasceu em país estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente. Hoje, aos 21 anos de idade, ele reside no Brasil e pretende requerer a nacionalidade brasileira. Nesse caso, poderá ser conferida a João a condição de brasileiro nato? Observe então que ele tem sangue de brasileiro. A mãe é brasileira, não é isso? Tá? Ele nasceu lá fora, em território estrangeiro, e já é maior de idade. Hoje ele tem 21 anos. Então, galera, é certo. A gente vai usar a linha C. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que seja registrado em repartição brasileira competente, ou, a segunda hipótese, venham a residir aqui na República Federativa do Brasil e opte em qualquer tempo, depois que ele atinge a maioridade, pela nacionalidade brasileira. E aí ele vai ser brasileiro nato, segundo o artigo 12, inciso 1º, a linha C. Gabarito, então, corretíssimo, corretíssimo. Beleza? Você tem no artigo 12, inciso 1º, a linha A, é nato quem nasce aqui no Brasil, ainda que filho de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Esse aqui é o critério território que é adotado no Brasil. A regra é ser nato quem nasce aqui dentro, tá? A exceção é quem nasce lá fora. Na letra B, também é nato quem nasce em território estrangeiro, sendo filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles estejam a serviço do Brasil. Então aqui é o critério sangue, jus sanguinis, ou critério também funcional. E aqui também é pelo critério do sangue, jus sanguinis. Tudo bem? 19. Carlos requereu o registro de sua candidatura para concorrer ao cargo de prefeito de município criado por desmembramento territorial de município cujo poder executivo é chefiado pelo seu irmão. Nesse caso, Carlos, por ser irmão do prefeito do município mãe, é inelegível. Essa aqui é uma jurisprudência do Supremo, hein? Olha aqui, é certo. É inelegível para o cargo de prefeito de município resultante de desmembramento territorial, o irmão do atual chefe do Poder Executivo do município mãe. Então, se fizer um projeto de lei para desmembrar o município, vamos pegar aqui, ó. Estou aqui no município A, aí o cara foi prefeito, aí o que é que faz agora? Projeto de lei para desmembrar parte do município A para virar aqui agora um novo município. Então, os parentes aqui, ó, são inelegíveis no novo município. Não pode. Perfeito? E ele também não poderia vir como prefeito do novo município B. Seria então a figura do prefeito itinerante. Tudo bem? Então não pode. Novo município criado por desmembramento continua persistindo a inelegibilidade reflexa do chefe do Poder Executivo, segundo o entendimento do STF. Tá? E a mesma coisa é isso aqui, ó. Então, a outra coisa é isso aqui, ó. Município A, prefeito. Aí o cara agora quer vir como prefeito de outro município. Mesmo sendo de outro município, não pode, segundo o STF, porque mesmo sendo outro município, seria um terceiro mandato consecutivo de prefeito. Não pode. Perfeito? Olha outro aqui. 4 anos de mandato, tá? Foi eleito governador, candidato A, vice, candidato B. Primeiro mandato de 4 anos. Eles foram reeleitos para mais 4 anos. Segundo mandato aqui. Mesma posição. Governador A,
vice-governador B. Só que o B, no primeiro mandato de 4 anos, substituiu o governador A. Substituição é a temporária, tá? O governador A entrou de férias, o vice B assumiu. Quando acabou as férias, ele voltou a ser vice. No segundo mandato de 4 anos, o governador A renuncia ao mandato para se candidatar a senador, e aí B assume agora como sucessor. Sucede. Então ele vai tomar posse como governador, o B, e vai terminar o que resta de mandato. Então a pergunta é: o candidato B pode vir como governador nesta eleição? Observe, B substituiu no primeiro mandato de 4 anos, B sucedeu no segundo mandato de 4 anos. Ele pode vir agora como candidato a governador no próximo pleito de 4 anos? Pode. Pode sim. Por que pode? Porque o Supremo diz que quando ele sucede, conta como seu primeiro mandato. É aqui que ele titulariza o cargo, e não quando ele substitui. Quando ele sucede, ele agora é governador e termina o mandato. Então conta como se fosse o seu primeiro mandato de governador. Então, nesse caso, B poderia ser eleito para governador para mais 4 anos. Perfeito? Então anota esses julgadozinhos aí, porque eles sempre caem em prova. Tá bom, gente? Vamos lá, para fechar. Direitos políticos ativos são os direitos políticos que permitem ao cidadão candidatar-se e receber votos para um cargo eletivo. Galera, olha só, errado. Os ativos significa votar. O passivo significa ser votado. Então, gabarito errado. Ó. Direitos políticos ativos, ele botou aqui, são direitos que permitem o cidadão a candidatar-se para receber votos? Não. Aí seria o passivo, tá? Então tá aí. Ativo é votar, passivo é ser votado. Galerinha, qualquer coisa de dúvida que ficou aí, por favor, manda aqui pra gente, ó, no @prof. Ricardo Blanco. Esse é o nosso Instagram. Se precisar falar comigo, tirar uma dúvida, manda pra gente aí, que a gente vai interagir com vocês, fora aqui do nosso ambiente virtual do Gran Curso. Dito isso, espero que todos vocês tenham feito aí uma boa prova, um bom simulado, perfeito? Tá? Vocês estão no caminho certo, gente. A regra é treinar, treinar, treinar até a exaustão. Errar faz parte, e a hora de errar é justamente agora, nos nossos simulados, mas o mais importante é entender por que errou. É isso que vai fazer a tua evolução e fazer com que você seja aprovado no teu concurso. Beleza? Muito obrigado pela participação de vocês nessa atividade. Mantenha o foco, não desista, não é fácil, é difícil, mas você conseguirá. Basta você persistir. Beleza? Grande abraço do bom baiano que vos fala, professor Ricardo Blanco. A gente se vê em uma próxima jornada. Valeu, galera. Muito obrigado.